Bem, diante do questionamento que vocês me fazem a respeito do que é anglicismo, eu gostaria de estender um pouquinho mais e fazer considerações a respeito das influências que nossa língua sofre. De um modo geral, o estrangeirismo é aquela palavra ou aquele termo que uma língua importa da outra. No nosso caso, no caso de vocês, que estão querendo saber exatamente sobre o anglicismo, eu diria que a influência da língua inglesa no Brasil sempre foi muito grande e nos últimos tempos está se tornando maior ainda. As pessoas usam muitas vezes de modo inconsciente termos que são da língua inglesa e que usam no dia a dia. Essas palavras estão já tão bem acomodadas na nossa língua que parece que sempre estiveram lá. No entanto, se nós fizermos uma observação mais acurada, nós vamos ver que são muitos termos importados. A nossa língua se formou da noção primeiro do latim, depois do grego, mas com o advento das trocas, felizmente, o fenômeno da invasão aqui foi bem pequeno, tivemos invasão holandesa, ocasionalmente franceses aqui. Então desse período nós conseguimos, digamos assim, importar palavras, né? Hoje em dia, o uso de palavras inglesas está muito mais difundido. Hoje nós falamos, por exemplo, motoboy, em vez de dizer o rapaz da moto, nós comemos o bife e não temos consciência que essa palavra vem do inglês beef, que genericamente em inglês significa carne bovina. O bife, essa fatia de carne que nós consumimos aqui como bife, em inglês é steak. Por exemplo, falamos em hit, nós gritamos goal. A palavra é inglesa, goal, objetivo, aquilo que você persegue para conseguir, entendeu? Por exemplo, o boy, todo mundo hoje fala boy, fala girl, garota, se bem que aí é um uso bem mais restrito, e isso muitas vezes está associado a uma linguagem coloquial, familiar, de alunos, de meninos que se conhecem. No entanto, o uso é muito extenso. Por exemplo, na propaganda, como o Daniel estava falando, é muito mais charmoso botar, por exemplo, o nome de uma casa comercial, por exemplo, my love, hot dog, do que simplesmente botar meu amor, cachorro quente, né? E um outro termo que é usado muito é, por exemplo, o termo gay, a palavra gay. A palavra gay originalmente significa alegre em inglês, mas devido a uma manifestação, uma vida na Califórnia nos anos 80, em que homossexuais e bissexuais e etc. Saíram às ruas não sei se de Los Angeles não me lembro bem que cidade foi da Califórnia. E eles saíram e mostraram tanta alegria naquela manifestação que no dia seguinte os jornais reportavam que os rapazes alegres, ou seja, os rapazes alegres gay. Então o termo pegou. Tenho certeza se a palavra déficit, se ela é originariamente, se ela vem do latim. Mas é difícil você dizer, falar déficit, não é mais charmoso falar em prejuízo, em perda, superávit, não é mais charmoso do que falar lucro? Então, vocês veem por aí, por essa breve digressão que eu faço, que é muito difícil. E eu digo que essas palavras na realidade, são bem-vindas. São bem-vindas à língua, porque essas palavras enriquecem a língua portuguesa, né? Enriquece a língua portuguesa. É claro que tem pessoas que usam essas palavras como de uma maneira snob,
só para mostrar uma cultura que muitas vezes nem tem, né? Muitas vezes nem tem essa cultura, mas as pessoas usam, as pessoas falam, e quem as ouve, puxa, essas pessoas são realmente cultas, essas pessoas são realmente abalizadas, sabem o que estão falando. Vocês foram meus alunos durante 1 ou 2 anos e não me ouviram falar muita coisa em relação assim à importação de palavras. Por exemplo, eu brincava muito com os meninos quando eles diziam a hora do lanche. No meu tempo era merenda. Mas não é mais charmoso, não dá mais apetite falar hora do lanche? Parece que o estômago responde com mais presteza, né? Hora do lanche. Claro, o lanche para o americano seria assim, aquilo que seria um almoço, mas que não tem tanta consistência como nós temos aqui ao meio-dia, né? O lanche normalmente para o americano é aquela refeição ligeira, normalmente estão trabalhando, normalmente estão na rua, então eles fazem aquela refeição ligeira. Eu vi em Seattle, né, sob um frio de 5 graus, eu vi filas na rua, na frente de barracas de hot dog, as pessoas comendo, executivos fazendo aquele lanche ligeiro. Isso é tudo, pessoal.